Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live. Eu sou Emília Cac, sou dentista clínico há mais de 29 anos, sou professor de prótese fixa há mais de 25 anos, sou especialista em prótese dentária, mestre em materiais dentários e doutor em biomateriais. O pessoal tá chegando aí. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Tem alunos meus entrando aí. Tem pessoal aqui. Lucas, Ana, Quintiliano. Muito bem, pessoal. Obrigado por terem vindo. Luiz sempre aí com a gente. Muito obrigado. Então, boa noite, Luiz. A live de hoje vai ser sobre: posso cimentar minhas resinas, posso cimentar minhas coroas posteriores, minhas as inlays em material estético, seja resina composta, seja cerâmica. Posso cimentá-las com resina composta aquecida? Posso ou não posso? É uma dúvida, né? Grande parte da odontologia, dos dentistas, não tem esse hábito. Pouca gente cimenta com resina aquecida. Mas não é uma coisa tão nova assim. Se vocês forem olhar na literatura, o assunto resina aquecida para cimentação começou em 2006 na literatura. Então, desde 2006, desde antes, né? Porque quando publica na literatura, quer dizer que há mais tempo tem sido usado. Então, alguém teve essa ideia, né, de usar a resina composta para cimentar essas extrações indiretas. Então, o pessoal foi usando, foi testando, e o primeiro relato na literatura, pelo que eu pesquisei no PubMed, foi em 2006. Então, vamos lá, tem aí muito tempo, né, já de uso que o pessoal está usando. Eu mesmo comecei a usar a resina aquecida para cimentar essas restaurações, não deve ter um ano. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Boa noite, Ana Luísa. E aí, Juan lá de Aracaju tá aí com a gente. Obrigado, Juan. O que aconteceu? Que eu me liguei assim, né? Eu fiquei um pouco... prestei mais atenção, porque eu já ouvi falar em cursos, congressos, o pessoal cimentando, bons profissionais, né? Excelentes professores, o Irata, muita gente de referência, que eu tenho como referência, cimentando com resina composta aquecida. Aí eu usar, não, bobagem. O que aconteceu então? Qual foi minha virada, minha chave? Estava dando aula de materiais dentários, né? Minha formação, né, em materiais dentários, sou mestre em materiais dentários. Então, eu estava dando uma especialização em prótese dentística da Faculdade de Ciências Médicas, onde eu sou um dos coordenadores, junto com o professor Guilherme Sena. E estava dando aula de materiais, né, de cimentos, de resina composta. Aí um aluno, que é um aluno que acompanha a gente desde a graduação, lá na PUC, o Gobira, muita gente deve conhecer. Foi nosso aluno de graduação, fez o curso de imersão, fez o aperfeiçoamento e agora está fazendo a especialização com a gente. Fez o ciclo completo com a gente e está se despontando aí. Está tendo uns casos muito bonitos aí. Tem um futuro brilhante pela frente, se Deus quiser. Então, numa aula de materiais dentários, aí ele perguntou para mim, eu lembro direitinho, não lembro o dia, mas eu lembro da pergunta. Então, Acate, o que você acha de cimentar coroas com resina composta? Aí eu falei assim com ele. Aí, Juan, olha só, Lubira, resina composta foi feito para restaurar, cimento resinoso foi feito para cimentar. Então, o material que foi desenvolvido para cimentação é o mais indicado para cimentar. Olha a minha resposta. Aí, depois que eu dei essa resposta, eu fiquei encucado. Disse, não, mas não podia ter dado essa resposta. Eu fechei, né? Bloqueei essa técnica que já está descrita na literatura, muita gente boa fazendo, para os alunos, meus alunos. E comecei a olhar com outros olhos, comecei a ler, pesquisar, tem muita literatura sobre o assunto. Aí foi que um dia, esse final do ano passado, eu acho que eu fiz um curso com
professor Gustavo Petris, lá em Curitiba, no Batel Concept, um curso sobre biomimética. Fui lá aprender os conceitos de biomimética. E no meio da aula, foram 3 dias de aula, foi uma imersão, ele falou de cimentação adesiva. Não era o escopo, né, o assunto principal do curso, mas ele falou que ele cimentava com cimento, com resina aquecida, resina composta. Aí eu falei, poxa, tá lá. E começou a mostrar os casos, começou o caso clínico, ele fazendo, demonstrando. Caramba, vou experimentar. Aí cheguei no consultório, resina composta, tem bastante, muitas marcas comerciais, tem bastante variedade. A gente vai ganhando, vai testando, vai guardando, vai usando ali. Aí uns gostam mais, a gente usa mais o que a gente mais gosta e os outros ficam parados. Aí fui experimentar. Tinha um caso de cimentação, peguei uma marca de cimento, uma marca de resina composta que eu tinha e peguei água quente. Era o que eu tinha para aquecer. Eu pensei em várias maneiras de aquecer. Eu não tinha na época o aquecedor próprio e peguei água quente, sem controle de temperatura, infelizmente, porque a temperatura ideal beira aí os 65 graus, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Coloquei na água quente, sem medir, porque eu não tinha um termômetro, e comecei a testar. Deixei lá uns 15 minutos a água quente, né? Tinha que renovar a água, porque a água esfriava, aí eu renovava a água quente, aí testava os cimentos e vi que dentre os cimentos que eu tinha, o que mais tinha as propriedades, né, ficava mais fluido, diminuía a viscosidade, foi a resina forma que eu tinha. E comecei a usar a resina forma para cimentar. Usei a resina forma, gostei. Fiz em 1, 2, 3 casos, gostei bastante. Aí resolvi comprar um aquecedor de resina próprio. Existem vários modelos de aquecedor de resina composta, que eu vou mostrar no final, umas fotos. E no final dessa live eu vou mostrar um vídeo que eu fiz, né? O Luiz que está aí me ajudou a filmar, só para poder mostrar mais ou menos como é que se faz uma cimentação com resina composta aquecida, certo? Muito bem. Então, o tiro dessa live é: posso cimentar as minhas restaurações indiretas, estéticas, né? Resina ou cerâmica, com resina composta? Metal, nem pensar, porque não atravessa a luz, não polimeriza a resina composta, sem chance. Ela é só fotopolimerizável, né? Não é nem dual. Então, estou falando só de material estético. Resina composta ou cerâmica. Então, eu posso cimentar essas peças, né? Coroas, com cimento resinoso, com resina composta aquecida. Então vou mostrar aqui um artigo, só um artigo, tá? Só para vocês ilustrarem. Aqui, vou mostrar aqui primeiro. Esse artigo aqui. É uma revisão sistemática, ou meta-análise. Você já deve ter visto aí na época da vacina do Covid, teve muito isso do grau de confiabilidade dos trabalhos científicos, né? A ciência, fala-se muito de ciência. Então, quando você quer pesquisar sobre um assunto, para ter um alto grau de confiabilidade, então vocês procurem por meta-análise ou revisão sistemática sobre o assunto. E na PubMed, temos 4 revisões sistemáticas, né, em revistas bem conceituadas, né, que falam sobre esse assunto. E eu escolhi esse aqui porque é um grupo de pesquisadores aqui do Brasil. Professor Marcelo Giannini, né, lá de Ribeirão Preto, professor Ronaldo Hirata, numa revista de ótima qualidade, Qualis A2. Então foi publicada essa revisão sistemática, em que no trabalho, no final, vou tirar aqui, quem quiser esse artigo, eu tenho ele aqui em PDF, manda um ADM para mim, um WhatsApp, que eu mando um artigo para vocês. Vou ler aqui a conclusão. A revista Clinical Oral Investigation Qualis A2, revisão sistemática. A cimentação composta aquecida é um procedimento simples, seguro e de sucesso. Para se ter bons resultados, agilidade e treinamento são necessários.
E o material não deve esfriar até o procedimento, até a cimentação. Ah, legal que ele falou isso. Porque é o seguinte, quando você aquece a resina composta, ao remover, ao tirar ele do tubo e colocar lá na peça, a velocidade de resfriamento é muito rápida. Então você tem que ter agilidade de treinamento. Por isso que ele fala, se você demorar, assim, se você aqueceu a resina, aí colocou lentamente, aí depois você viu que tinha que fazer outro procedimento, você esqueceu que tinha que passar adesivos no dente, sei lá o que, aí a hora que você for já esfriou a resina, já perdeu a propriedade, né? Já aumentou a viscosidade, já se tornou mais rígida de novo. Aí já não dá para cimentar. A gente aquece a resina composta para ela ficar mais fluida. O objetivo do aquecimento é ela ficar mais fluida, menos viscosa, para que ao pressionar, né, ao você cimentar, ela possa escoar, né, tal qual como um cimento resinoso. Então, essa foi a resposta da revisão sistemática. E as outras revisões sistemáticas também corroboram com a possibilidade de sim fazer. É possível. Né? Então, a literatura embasa a nossa prática clínica, né? Baseada em evidências. Isso é realmente baseado em evidências científicas. Então, é um procedimento embasado em literatura, então quem quiser fazer, pode fazer, desde que faça com uma técnica adequada, né? Com um cimento, com uma resina composta adequada, que ela consiga aumentar a sua fluidez, né? Depois de aquecida. Né? Então eu vou falar um pouco sobre isso também. Qual resina utilizar, a que eu utilizo, né? E as que são recomendadas, que eu vi na literatura, que também são recomendadas. Né? Então, pessoal, mas sim, qual que é a vantagem e desvantagem de eu utilizar a resina composta para cimentação? Por que eu estou usando? Por que eu gostei? Até então só tinha utilizado o cimento resinoso, que todo mundo usa. Né? Eu gosto de usar muito, quando eu uso, eu cada vez tenho utilizado menos. Eu utilizo mais resina composta aquecida do que cimento resinoso. Mas quando eu utilizo, eu gosto muito do cimento autocondicionante. Maxim Elite, 7PP, U200, né? Eu falei isso na última live. Porque é mais prático usar, tem menos chance de sensibilidade pós-operatória. Quem quiser mais saber sobre o assunto, olha lá no meu perfil que tem, a live está salva lá, sobre cimentação adesiva. Então, quais são as vantagens, né, de eu utilizar esse cimento, esse resina composta para cimentar? Bom, vantagem é o seguinte, existem algumas. Na clínica, na prática, o que eu percebi? Eu percebi que é mais fácil a remoção. No vídeo dá para ver, mais ou menos. A remoção dos excessos é mais fácil, porque o cimento resinoso ele escorre. Aí você tem que tirar com pincel ou com gás, alguma coisa assim. Ou faz a pré-polinização, depois remove o excesso, depende da técnica que você usa. Mas quando você cimenta com resina composta, a remoção, você vai com uma sonda fininha, remove mais facilmente. É uma diferença. Clinicamente é mais fácil. Eu consigo, caso haja um outro ponto em que haja uma necessidade de um complemento, depois eu percebi que depois ali ficou um gap, alguma coisinha, se eu quiser fazer um pouco de vedamento ali com o material de cimentante, não é ideal, mas pode ser que aconteça uma vez ou outra, numa região específica. Fazer isso com a resina composta é muito mais tranquilo do que fazer com um cimento resinoso. Ainda mais que se você comparar a resistência mecânica na qualidade, né, propriedade mecânica de uma resina composta com um cimento resinoso, a resina composta é bem superior. Então você tem a possibilidade de, principalmente se a restauração for uma semidireta, uma resina indireta, em que você tem a possibilidade de cimentar com o próprio material que você fez a restauração. Olha que legal. Então, você tem a possibilidade de fazer um vedamento muito melhor. Quando você cimenta uma cerâmica, por exemplo, com um cimento resinoso, ou até talvez com uma resina composta, acaba que
ele tem um degrauzinho, alguma coisa, você consegue perceber onde começa, onde termina o dente, onde começa a restauração. Fica às vezes até visível. Às vezes você pode fazer um brunimento, você pode cimentar, passar uma broca F lá, desgastar para poder alinhar certinho e depois passa borracha, aí fica vedadinho. Fica quase que perfeito. Quando você faz isso com resina composta, fica uma maravilha. Você tira o excesso com uma sonda, passa um pincel e depois polimeriza, cimenta e passa lá um Soflex se precisar, passa uma espiral rosa, uma espiral cinza e fica uma solução de continuidade, fica quase que some, ou fica assim, como se fosse liso mesmo. Você não consegue diferenciar onde é dente e onde é resina. Fica liso. É onde termina dente e resina, não tem nada, nem degrau positivo, nem negativo, fica liso. É muito legal. Tem algumas vantagens. A outra vantagem, que não é clinicamente perceptível, mas a resina composta tem propriedades mecânicas muito melhores que o cimento resinoso. Muito melhores. Qual que é a diferença entre os dois? A resina composta ela é rígida, aquela que vem no tubo. É rígida. Ela é rígida porque sua matriz orgânica, ela é composta principalmente por bis-GMA, que é uma molécula grande. Então ela é uma molécula mais densa, menos viscosa, ela escoa menos, ela é mais dura. Então a resina composta com o cimento resinoso são bem parecidos. Tem uma matriz orgânica também, bis-GMA, o cimento resinoso, mais carga. A resina composta tem a matriz orgânica de bis-GMA mais carga. Só que, para que o cimento resinoso fique mais fluido, parte do bis-GMA, que é dura, é removida da resina composta, coloca um outro tipo de monômero que chama TEG-DMA, normalmente, né? Existem variações, mas normalmente coloca o TEG-DMA, que são moléculas menores, para que se misture a esse bis-GMA mais a matriz inorgânica e fique mais fluida. Então tira um pouco de bis-GMA, põe TEG-DMA para ficar mais fluida. E com essa troca, a propriedade mecânica cai um pouquinho, porque bis-GMA, a mistura no final, ela diminui um pouco a propriedade mecânica para ter o ganho, né? Toda troca tem a perda e o ganho. Então tem o ganho da fluidez, aumenta a fluidez, só que perde propriedade mecânica. No doutorado, quando eu fiz meu doutorado, os itens que eu tinha que estudar era cimento resinoso. E vários autores falavam assim, no sistema dente, restauração e cimento, o cimento é sempre o elo mais fraco desse sistema. Tá? Então você tem dente, cerâmica, dente, resina, cimento, o cimento sempre é mais fraco, porque ele tem propriedades mecânicas bem inferiores se comparado ao dente, se comparado à resina composta, se comparado à cerâmica. Então você tem um ganho, né, na propriedade mecânica do material, do cimento no caso, ou do agente cimentante, que vai ser resina composta aquecida, mais resistente. E o fato da resina ser aquecida, ele aumenta o grau de conversão. Isso as pesquisas mostram também, a literatura mostra. O que é grau de conversão? Você tem um monômero, que é a resina antes, ou o cimento antes de polimerizar. Aí você põe a luz, ou processo dual, alto, alguma coisa assim, essa resina vai ficar rígida, polimerizar. Então, o tanto que do monômero que vira polímero é o grau de conversão. Ideal seria 100%, mas nenhum material consegue 100% de grau de conversão. Fica a média 60%, 65% de máximo de grau de conversão. Então, quando você aquece a resina, você ganha um pouquinho no grau de conversão. O grau de conversão aumentado, você aumenta a propriedade mecânica do material. Então, fica um agente cimentante mais forte, mais resistente. Que no final das contas pode melhorar um pouco. Mas tem pesquisas que mostram que melhora, ou que fica igual. Mas o fato é que o cimento que está lá é mais resistente do que o cimento resinoso. Uma outra vantagem é o preço. A resina composta aquecida não, depende da marca, né? Mas ela geralmente é mais barata do que o cimento resinoso. O preço é menor. Então tem algumas vantagens. Tá? A desvantagem é que se você não aquecer, não usar uma resina composta
que seja boa para isso, ou ela esfriar, quando você pressionar, ele não vai escoar direito. Aí vai ficar alto, vai ficar película de cimento grossa, vai ficar alta a restauração. E é um risco. Aí é muito chato, né? Aí vai ter que ajustar muito, gasta muito tempo, né? Perde a escultura. É ruim isso acontecer. Por isso que o artigo do professor Marcelo Giannini e professor Ronaldo Irada falam que para ter bons resultados tem que ter agilidade e treinamento. Tem que treinar, tem que ter uma certa treinamento, experiência para isso, né? Não pode demorar muito. Eu tenho videozinho que mostra a sequência, que você vai ver que é treinamento básico ali, né? Só você concentrar na hora de cimentar, não se distrair, não fazer outra coisa, concentrar, foco e cimenta e tudo vai dar certo. Okay? Um bom cimento, um bom aquecedor. Ok? Então, como é que a gente aquece a resina composta? Se você quiser um dia testar, pega as resinas compostas que tem no seu consultório, de preferência a que está quase vencendo, que se você esquentar demais pode ser que altere a propriedade quando ele resfriar, pode ser que ela, se você aquecer muito ela aquece, quando volta não volta como era antes, fica mais pegajoso. Pega uma resina que está quase vencendo aí, ou até uma vencida que você esqueceu de jogar fora, aquece e testa. Vê se ela fica molinha, mais mole, né? Aí você testa e vê qual resina que você tem, né, da cor que você quer. Eu geralmente cimento com A2 dentina, eu uso mais um cimento mais opaco, dentina para posterior. A2, A3 dentina eu uso, body dentina. Então eu gosto de usar esses tipos, eu faço o teste. Então como é que aquece a resina? Né? É um assunto que eu tava. Você aquece a resina com água quente mesmo. Se tiver um termômetro, melhor ainda. Você controlar. Se você aquecer a 100 graus, a resina vai dar problema, né? Vai modificar quimicamente ela. E testa. Mas se você achar que já deve comprar, não quero usar, já estou confiando, quero comprar. Eu tenho aqui alguns modelos, umas fotinhos aqui, ó. Vamos começar pelo mais simples. No mercado nacional tem esse aqui. Aquecedor de resina Biotron, né? Tem qualquer dental aí. Ah, não, esse aqui não, peraí. Esse aqui é o intermediário, R$1.000. Esse é legal porque ele aquece também a peça. Ele tem um suporte que aquece a peça também. A peça, a refração, né? Que é legal. Aquecer a peça também, porque aí só de você colocar a resina na peça, ela já vai resfriar um pouquinho. Essa aquece a peça, R$1.000. Essa mais simplesinha aqui. Essa mais simplesinha nacional. Custa uns R$600. É do mesmo fabricante, Biotron. Aí se você tiver, né, você, não, dinheiro pra mim não é problema, quero comprar o melhor, gosto do melhor, beleza. Então, esse aqui, ó. Dinheiro pra mim não é problema. Ótimo. Então, compre esse aqui, ó. Hot Set. Esse é o que os que tem mais poder de compra usam. Esse Hot Set, é importado, né? Ele aquece tanto a resina e aquece também a peça, né? Tem o suporte para a peça aí, e custa R$2.000. Às vezes pode achar por menos. O meu particularmente é esse aqui, ó. Opa. Nossa, quase que eu cansando aqui. O meu é esse aqui, ó. AliExpress. Tem muito aluno meu que adora comprar as coisas da AliExpress, né? Mas pra mim a pessoa, esse polidor aqui é bom, esse negócio aqui é bom. Eu já comprei algumas coisas já na AliExpress. Esse eu comprei, custa 300, eu paguei uns 300, R$350. E tenho utilizado, eu tenho um termômetro que eu aferi, legal. Uma coisa que é legal também, esse e outros tipos de aquecedor, que ele pode aquecer o seu tubete de anestesia. Olha o macete que estou dando. Para você ter menos dor no paciente, nada a ver, mas vou falar rapidinho aqui. O choque térmico do anestésico, ao entrar em contato com o tecido, quando você injeta, o choque térmico também causa dor. Nós estamos a 36,5 e o líquido lá, o anestésico, está a 20 e poucos. Então o choque térmico ele causa dor também, além da agulha, né? Então se você quiser diminuir a dor do paciente, aqueça o tubete a 37 graus, aí a dor diminui. É um macete legal. Alguns tipos de aparelho de aquecedor de resina composta tem essa função. O meu tem. Ele aquece a 37 e aquece a resina composta a 67 por aí.
dupla função, né? Só que você tem que lembrar antes da anestesia, deixar lá aquecido, né? Porque ele demora um tempinho para aquecer, né? Tem que lembrar. Vou parar aqui. Então, pessoal, vocês podem começar testando, como eu falei, com água quente. E testa uma vez e vê se é legal. Eu aconselho, eu gostei bastante, mas sim, a técnica existe. Vários tipos de caminhos para chegar no objetivo final. Esse é um deles, né, um material diferente. Eu tenho gostado bastante. Para fazer esse tipo de cimentação, você tem que fazer o ataque ácido total, né, porque é uma resina composta. Então você tem que tratar o substrato como se fosse fazer uma resina composta. Então ácido dentina esmalte, um adesivo de dentina esmalte, né, um método adesivo que você achar melhor, você está acostumado, e fazer a cimentação, né. Dependendo da espessura da peça, tem que polimerizar antes o adesivo, joga um arame para tirar excesso, para não interferir na adaptação, e cimenta. A cimentação, o foto, aí sim separa o foto bom do foto mais ou menos. Porque é na cimentação que você precisa de um bom fotopolimerizador. Falando um pouquinho de foto. Nesse caso, esse cimento, a resina composta que vai servir como cimento, ele é só fotoativado. Então tem que ser um bom fotoativador, fotopolimerizador, porque tem que atravessar o material restaurador e ativar totalmente a resina, ou da melhor maneira possível. Então assim, os fotopolimerizadores que vocês compram aí, que sei lá, alguém pode ter comprado aí no eBay, no AliExpress, aí já não dá. Então tem que ser no mínimo um radii da SDI, que tem a potência boa que consegue atravessar. Se não for tão bom assim, você tem que compensar no tempo e cuidar para não esquentar muito o dente, né? Ficar muito tempo lá esquenta o dente. Então um bom fotopolimerizador é essencial para a cimentação. O que difere a situação crítica, eu acho que para diferenciar um bom fotopolimerizador de um não tão bom assim é na cimentação. Cimentar para fazer resina anterior, beleza, porque tá pertinho, não tem nada. A luz vai direto na resina, né? Só depende da profundidade, da espessura da camada. Mas para cimentação, aí sim tem que ser um bom foto, né? Ó, Murilão aí, falei de você mais cedo, percebi aí, falei bem de você. Mas em caso de fotopolimerizador de segunda linha que não estão entre os tops, não consigo cimentar com resina em restaurações profundas, olha o Gobira. É um risco, né? A não ser que a solução seria também usar o dual. Mesmo assim, o dual precisa da luz para ter uma polarização satisfatória, sabe? Então, você pode... Não tem como ter certeza. Só se você fizer a cimentação, extrair o dente, fizer um corte e fizer uma medida ali de grau de conversão, nascimento lá embaixo na caixa proximal, sabe? Certeza não dá para ter, mas você pode tentar compensar isso usando talvez o cimento dual, ou aumentando o tempo. Você vai lá 1 minuto por oclusal, 1 minuto por proximal, 1 minuto por outro proximal, né? Para tentar, e alternando também, sabe? Não vai dar um tempinho para não esquentar muito o dente, mas você tenta compensar com o tempo de exposição, né? Mas são as estratégias. O ideal mesmo, quando você tiver condições, você realmente investir no foto bom, né? Valo, Blueface, Elopar, da 3M, um desses três aí, você está bem servido. Acho que é essencial, um dos primeiros investimentos que você puder fazer, né? Botar na lista de prioridade um bom foto, que faz a diferença. Se sua vida for fazer resina composta, tem que ter uma Ferrari para poder polimerizar, certo? E no final aqui, vou mostrar um filme aqui. Falou bem, tá, mas entendi. Ah, você comprou o Valo. Muito bem, isso aí, muito bem. Deixa de tomar cerveja em uns 2 fins de semana que você compra o Valo tranquilo. Tô brincando, mas falei bem de você, Gobira. Só mostrar um vídeo aqui para finalizar. Um vídeo que mostrar como é que faz. A tela tá pequena, mas isso aí. Eu esquento para poder diminuir o resfriamento, esquenta a espátula, ele sai como se fosse uma manteiga, sabe? Ele fica igual a manteiga. A desvantagem é que ele fica meio grudento. Eu estou usando o Tetric, é a resina que eu mais estou gostando de usar, a Tetric. Tá vendo? Ele fica meio grudento, mas você consegue dominar. Aí você pressiona, tem que pressionar bem, tá? Para poder extravasar a resina composta.
Aí o Luiz estava filmando aí, ele tá aí, Luiz Cavaza, obrigado aí, Luiz, pela ajuda. Pressiona bastante. A tela tá pequenininha, não dá pra ver bem, né? Mas tá extravasando bem ali. E você vai usar uma sonda fininha para poder remover os excessos. Né? Remove excesso. Nesse caso eu estou fazendo 28 dentes de resina composta. Quem for ao congresso do CRO vai assistir esse caso. Aí está repetindo. Só para vocês ilustrarem. Tecnicamente não é nada de outro mundo. Né? O fato é que a resina é aquecida, ela fica mais amolecida. Né? E que dos cimentos, das resinas compostas que eu tenho, o que mais ficou fluido no aquecimento foi esse Tetric, que é uma boa resina também, né? Da Ivoclar. Certo, pessoal? Então é isso. A live que eu tenho aí de 30 minutos. Agradeço muito aí vocês por estarem presentes. Ela vai ficar salva. Quem tiver dúvida aí pode mandar para mim mensagem, WhatsApp, pela DM aí. Muito obrigado a todos aí. Pessoal do Maranhão tá aí? Se tiver pessoal aí, um oi para vocês, muito obrigado. Porque a Lene falou que tem um pessoal do Maranhão que entra aí, me acompanha. Então é isso aí. Muito obrigado. Segunda que vem temos a próxima live. Essa é a última live da semana. Segunda que vem vou dar mais uma live aí. E já anuncio para vocês, né, mais pro final de semana, tá bom? Então, muito obrigado. Simone, tudo bem? Boa noite para vocês. Quem chegou agora, olha lá o meu perfil, vai estar salvo. Né, Luiz? Muito obrigado. Isso aí, você gostou, né, Luiz? Muito bem. Luiz acompanhou essa cimentação aí. Então, até logo para vocês. Boa noite, um bom descanso e um ótimo resto de semana pra gente aí. Douglas, um abração pra você, sempre tá aí presente. Obrigado, Giovanni, um abraço. Tchau, Simone, boa noite, tchau, boa noite.